Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 264, Atração Destruidora. Eu sou Carlos Luiz. Vamos dar continuidade à nossa questão de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 515. A gente está tratando ainda, estamos ainda no tema Anjo Guardião, na segunda parte, do capítulo 9, Interferência dos Espíritos no Mundo Corporal. Mas essa questão, ela está dentro do contexto, faz sentido estar aí, mas ela é um pouco diferente, Porque lembrando lá, algumas questões anteriores, quando Kardec diz, antes de Kardec começar a aprofundar no Anjo Guardião, Kardec fala do que ele chama de mau gênio, o obsessor, O anjo guardião seria o bom gênio e o espírito inferior o mau gênio, Enfim, utilizando-se uma concepção antiga da palavra gênio. E aqui Kardec vai retomar esse assunto. Olha que diálogo interessante. E ele vai abordar um tipo de experiência muito curiosa, que se você não viveu, você já viu alguém vivendo, ou no seu dia a dia, ou num jornal, ou num filme, ou numa obra literária, mas assim, é uma experiência humana que todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos contato e que chama a atenção. Vamos lá, vou agora para a questão, sem delongas. 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à sua perda ou para guiá-los ao bom caminho? O que é que Kardec está perguntando? Diz, olha, como é que a gente avalia, Quando Kardec diz que pensar, ele está dizendo assim, como é que a gente... Ele está conversando, que é um diálogo. Então ele está perguntando, como é que a gente avalia isso? Como é que a gente entende essa experiência humana? Que experiência? Tem uma pessoa que tem um determinado padrão de vida, de repente encontra alguém e parece, Kardec usa a palavra parece, que depois daquele encontro ele é atraído por uma força tal que a vida dele se transforma totalmente. Seja no bom caminho, seja para o bem, seja para o mal. Todo mundo já escutou uma história parecida. Não, fulano era bom, trabalhador, tinha uma vida equilibrada. Depois que conheceu a fulana de tal, apaixonou-se e virou farrista, a vida dele virou um inferno, está fazendo coisa errada. Ou, pode ser um homem ou uma mulher, Enfim, vice-versa. Então, assim, todo mundo já ouviu uma história dessa. Ou a pessoa tem uma vida torta, como se diz, totalmente destrambelhada, e aí encontra alguém, um amigo, ou se apaixona, enfim, encontra uma pessoa de relação próxima e a pessoa organiza a vida toda, E a pessoa, 20 anos depois, passa a contar a vida dela antes e depois de ter encontrado fulano ou fulana. Diz, não, até os meus, 25 anos eu era totalmente perturbado, doido, encontrei fulano e hoje tenho 60 anos, minha vida está estruturada, organizada e etc. Então, Kardec está perguntando isso. O que é que vocês pensam disso? Como é que vocês, espíritos desencarnados, espíritos superiores, evoluídos, que estão se comunicando aqui para estruturar a codificação, avaliam esse tipo de experiência? O que é isso? Kardec está perguntando assim, o que é isso? O que acontece? Então, olha que pergunta interessante, E às vezes a gente lê e passa batido, não entende direito, já está ali apressado, já pula para outra pergunta. Vamos lá. Resposta. Certas pessoas exercem, de fato, quer dizer, efetivamente, uma espécie de fascinação sobre outras que parece irresistível. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Isso acontece, Existem espíritos que têm uma influência sobre o outro, Quem conhece magnetismo sabe o que é isso, que realmente parece uma coisa irresistível, Sim, entrou em contato, você não escapa, tá certo?
Quando isso se dá... Então, assim, primeiro os espíritos concordam, de fato isso existe, não é uma ilusão. A gente observa daqui que isso acontece. Quando isso se dá para o mal, são os maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugar. Olha que interessante. Quando isso se dá para o mal, são maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugar. Do que é que a gente está falando aqui? Eu vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo muito conhecido, citado, mas é didático por isso, por exemplo, é do Hitler. Os relatos históricos mostram que o Hitler possuía um poder magnético imenso e ele mobilizava as pessoas de uma forma, aparentemente irresistível. Então, o que acontece? Ele era um espírito mau que era instrumento de outros espíritos maus para subjugar as pessoas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. A gente sabe, hoje tem relatos históricos, quem sabe um dia a gente vai abordar isso com mais com detalhe, que Hitler participava de experiências mediúnicas, que Hitler, na verdade, quando falava, entrava em transe mediúnico, e que tinha lá os círculos secretos, esotéricos, não sei como, tem um nome específico, eu não me recordo agora. E tem relatos históricos de pessoas que participavam dessas reuniões de comunicação espiritual. Então, todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que estuda sabe, que Hitler era profundamente ligado aí ao ocultismo, estudava suas vidas passadas. Alguns generais deles, não todos, tinham acesso e participavam disso. É por isso que alguns generais que participaram disso depois escreveram livros e contam tudo isso, regressões de memória, etc, etc. Como dizem os espíritos no livro dos espíritos, o mal domina porque o mal é ousado e os bons são acanhados. Então a gente no espiritismo morre de medo de reencarnação, morre de medo de magnetismo, já estamos começando a morrer de medo de reunião mediúnica. Quanto o mal, não. O mal usa todas as armas que tem, pervertendo, E a gente que recebe do Criador para usar para a luz tem medo, cheio de pudores. Então, o que acontece? Isso se dá, é verdadeiro. Agora, por que isso acontece? Aí vamos aqui para a última parte da resposta, São 3 frases, Deus pode permitir para vos experimentar. E aí a gente começa a ter que avaliar uma série de coisas. Vamos lá. Essa atração fatal, ela só é fatal à medida em que a gente permita. Nós poderíamos estar na Alemanha e resistirmos. Poderíamos estar ali, sentir um vínculo com a pátria e etc. e resistirmos. Então, isso é importante por quê? Porque isso também se dá hoje, porque, na verdade, esse tipo de coisa se dá como provas coletivas. Hoje, eu, você, somos submetidos a influências poderosas que buscam nos levar para o mal. Importante a gente entender isso, A gente, às vezes, dá um exemplo histórico, pode criar a ilusão, não, foi naquela época, não tem nada a ver agora com 2020. Na verdade, tem mais a ver com 2020, para ser sincero. Então, hoje, nós sofremos influências poderosíssimas de espíritos maus, que estão vinculados a outros espíritos maus para nos desviar. Se você tiver dúvida, basta olhar a grande mídia. Basta olhar os modelos da moda. Basta olhar esses no Brasil e no mundo que são apresentados como, entre mil aspas, artistas. Que, na verdade, são meros promotores da pornografia, pela letra,
pelo gesto, pela roupa, pela coreografia, não tem arte. Ou, se você quiser, sim, a arte dos planos abismais, dos planos devassos da espiritualidade inferior, né? Só lá você vai encontrar algo parecido. Você não vai encontrar nada nesse estilo, não vou dizer nem colônia superior, né? Porque nas colônias verdadeiramente superiores, eles nem olham para isso, né? A não ser que esteja ajudando a Terra, mas a maioria nem sabe, nem perde tempo. Mas assim, mesmo em colônias como o nosso lar, não existe isso, né? Esses artistas só entram lá depois de passar seus longas estágios nas regiões muito inferiores e ir para os manicômios. É o que os amigos espirituais dizem. Diz, olha, os ídolos de vocês que arrastam vocês, que vocês perseguem como modelo, como é que se veste, o jeito e quer falar igual e não sei o quê, aqui, né, o máximo que eles conseguem é irem para um hospício, porque muitos não têm nem mérito disso. E não é literal, é de fato isso, é tecnicamente isso, né? São espíritos totalmente que vão perdendo a lucidez e o equilíbrio. Vamos lá, agora vamos para... Acho que não vai dar, vamos para a próxima questão, gente? Não, né? Vai ficar para o próximo programa, a gente vai continuar no próximo, na 516. Que eu estava até pensando em trabalhar junto, porque é o mesmo tema, mas é o tema agora no sentido mais particular. Agora a gente viu essas atrações no seu aspecto coletivo, das massas, né? Dos líderes políticos, dos líderes artísticos, de líderes que os indivíduos seguem de uma forma tão fanática que, independente do que eles façam, tem sempre um não mais, né? É como se você mostrasse para um seguidor nazista no campo de concentração e ele justificasse. A gente vive isso no Brasil às vezes, né? O líder futebolístico, ou musical, ou político, de repente se descobre que fez barbaridades terríveis. Algumas pessoas mais equilibradas se decepcionam e dizem, não vou lhe seguir por esse caminho. Outras não. Não, mas... E aí justifica-se os crimes mais horrendos. A depravação, a corrupção, a maldade, o assassinato, enfim, coisas que não tem nada a ver com o Cristo. Então, isso existe, nós vivemos isso também no Brasil, é preciso estar atento enquanto coletividade, né? São espíritos maus que vêm enganar orientado por outros maus. E a maldade nem sempre aparece no começo, senão seria muito fácil a gente não ser enganado. No próximo Nova Geração, a gente vai estudar o mesmo caso, puxando agora para experiências particulares, né? Individuais. Até porque Kardec vai fazer essa pergunta. Vou deixar aqui no ar a pergunta para a gente retomar no próximo. A pergunta é a seguinte: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de forma mais direta? Teu obsessor pode nascer ao teu lado? A pergunta é essa. Teu anjo guardião pode ser teu amigo de maternal, de escolinha? Essa é a pergunta, fica para o próximo programa. Vamos agora encerrar para a nossa segunda parte. Um grande abraço. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações. Filhos e filhas, sim, é importante reconhecer. Muitas vezes o mal ainda pode atrair o coração de vocês. E vocês não devem esconder isso. E vocês não devem fazer de conta que isso não é uma verdade. Ao contrário, para que vocês não sejam vítimas desse tipo de atração, é preciso reconhecer que ela existe. É preciso ter humildade de buscar o Cristo com o coração aberto, falando a verdade. Como quem diz, Senhor, me sinto atraído por esse líder político, apesar de ver que ele é um criminoso. Ajuda-me.
ajuda-me a sentir de uma forma mais elevada. Senhor, vejo-me no impulso em justificar crimes inaceitáveis. Senhor, sinto atração por essa artista, apesar de ver que ela abusa e muito de sensualidade, de exploração e etc. Somente o discípulo honesto consegue curar-se. Lembra da última frase que os Espíritos dizem: Deus permite para experimentar. O que é experimentar? É passar por a experiência para que você decida se você vai querer alimentar o mal. E não esqueça, filhos, o mal sempre precisa da arrogância para crescer. Ou se você, constatando que ainda existe o mal em si mesmo, vai cuidar dele com a postura da humildade e pedir ajuda. Para quem? Para teu anjo da guarda. Meu anjo, sinto uma atração tão grande por isso, mas eu vejo que não é uma coisa tão boa. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E se isso for feito, vocês serão ajudados até chegar ao ponto de superação. E um dia vão olhar, meu Deus, como eu pude sentir agrado por esse tipo de coisa? Obrigado, Senhor, estou curado. Posso falar porque acompanhei de perto história que aconteceu no país em que Hitler se ergueu. E muitos foram salvos de não se vincular a tudo aquilo, porque com muita humildade iam para a sua igreja. Os que eu acompanhei para a igreja católica, e de joelhos, mesmo que o padre, de certa forma, apoiasse, eles preferiram se ligar aos seus anjos guardiões e ao Cristo, pedindo: ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Senhor, sinto que tem algo estranho. Como queria concordar com todos, mas algo me diz que está errado. Não parece que esse líder tem alguma ligação com o Mestre, com a bondade do Evangelho. Ajuda-me. E eu pude atuar em algumas pessoas e torná-las verdadeiros anjos guardiões dos que eram perseguidos. É preciso, filhos, ter uma convicção profunda no amor do Cristo, uma segurança imensa na presença do anjo guardião, para que vocês busquem todos os dias essa ajuda indispensável. Meu amigo guardião, estou sentindo esses impulsos. Na verdade, eu gostaria de estar participando desse tipo de show, de comício, de violência. Mas eu sei que não é o melhor caminho. Me sinto tentado. Me sinto solitário. Me ajuda. Eu reconheço que eu sinto esta vontade. Nada escondo de ti. Lembre-se, filhos, foi a humildade que salvou a mulher pecadora. Uma mulher que carregava ao redor de si uma nuvem de espíritos viciados nas piores depravações. Ela não se escondeu.
Ela não se fez de superior, ela não se fez de mulher elegante, ela não usou artimanhas para parecer isto ou aquilo. Não. Ela apenas se ajoelhou aos pés do Cristo e pensou: eu vi essa história. O amor dele é tão grande que pode me salvar. Isso que vocês precisam entender, filhinhos. Isso. Não interessa o impulso mórbido que você tenha. O amor do Cristo é tão grande que pode te salvar, independente de teu vício. Confia que nenhuma atração do mal irá te distanciar do Mestre, se você tiver esta postura. Ajoelha-te aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração aberto, mostrando qualquer podridão que tenha nele. E pensa, sim, o amor dele é tão grande que pode me salvar. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.